Olá, amigos! Se estão a ouvir-me hoje, já leram o capítulo 7? O Sermão do Monte são 3 capítulos, 5, 6 e 7, e estão de parabéns quem leu. Se alguém está a ver este vídeo e não leu, eu pedia que fossem lá para trás a ouvir, nem que seja ouvir o áudio enquanto estão a limpar a casa, enquanto estão a trabalhar. Ouçam, porque a palavra não é só um livro, esta palavra não é só um livro comum, mas ela produz vida dentro de nós, alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus, disse Jesus, penso que é no capítulo 4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, é como se fosse pão para o nosso espírito. Nós temos um homem espiritual, um homem interior, e temos o nosso exterior, e depois temos a nossa personalidade, uma coisa que nós chamamos de alma, que liga tudo isto, e somos algo único, somos algo completo, apenas é completo se tem estas 3 vertentes, a parte física, a parte espiritual e a parte emocional, de personalidade. E que Deus fez-nos assim, desta forma triuna. Deus fez-nos assim, desta forma triuna, porque Ele também é triuno. E mesmo quando morremos, quando este corpo se desfizer, Deus promete que voltaremos a ressuscitar com um corpo semelhante àquele corpo com que Ele ressuscitou. Nós não andamos a renascer e a reviver ao longo da história. Nós somos únicos, feitos de uma maneira... Esta Lucinda é a Lucinda como foi imaginada na eternidade por Deus. Com este corpo, com este cabelo, com este espírito. E quando um dia o Senhor nos der a cada um de nós um corpo espiritual, será algo como Ele fez com Jesus. Jesus, quando ressuscitou, seus discípulos não o conheciam muito bem, porque ele devia estar diferente, mas mesmo assim, Jesus era o mesmo, só com o corpo chamado corpo glorificado, o corpo espiritual. Mas o mesmo Jesus. E eu, Lucinda, e cada um de vós que está aqui, será o mesmo pela eternidade. E já foi gerado no coração do Pai desde a eternidade. Isto foi um à parte, não sei porque é que eu estou a dizer isto, se calhar alguém precisa de ouvir. Neste momento estamos no capítulo 7 de Mateus e já ouviram, já leram, aqui há muito que dizer sobre este capítulo também, é a parte final e vamos então aqui resumidamente, muito resumidamente, dizer algo sobre este capítulo. Jesus nesta parte final do Sermão do Monte fala em não julgarmos. Não julgarmos o próximo, mas não julgarmos no que diz respeito aos seus mandamentos, ao esforço que as outras pessoas fazem, às imperfeições dos outros. Não significa que não tenhamos pensamento crítico para ver o que está mal, o que os governantes fazem de errado, o que os líderes fazem de errado. Temos é que ter uma atitude de compaixão pela pessoa que é imperfeita, mas não pelos atos errados. Eu não sei se me consigo explicar bem. Talvez com um exemplo. Eu posso apontar o que o governante está a fazer de mal, que está a fazer algo de mal à sociedade, mas à pessoa individual na sua vida privada, eu devo ter compaixão dela, porque é um ser imperfeito como eu sou imperfeita. Então o que é que eu posso fazer pela pessoa? Eu posso orar pela pessoa. Eu posso tentar ver o que é que eu posso fazer pelo bem da pessoa. Mas em relação às atitudes que ele está a ter para com os outros, eu posso apontar a falha e denunciar, porque aquela pessoa, estando num lugar de destaque, não pode fazer mal aos outros usando esse lugar. E no nosso dia-a-dia, com as pessoas que nós conhecemos, com os nossos amigos, nós podemos dizer ao nosso amigo que ele está a errar, mas se for algo que ele fez errado para connosco, uma vez, 2 vezes, nós podemos falar com ele e chamá-lo à atenção. Se mesmo ele persistir no erro, nós podemos orar pela pessoa e ter compaixão pela pessoa. O perdão e a misericórdia é algo que nós devemos fazer crescer em nós como se fosse um fruto que nós damos. Como se fôssemos uma árvore que dá um fruto. E esse fruto vai crescendo à medida que nós o vamos desenvolvendo. A seguir, Jesus fala também numa coisa que parece um bocado esquisito, o dar pérolas a porcos. Deus chama-nos a fazer o bem, a dar de nós aos outros,
Mas esta expressão dar pérolas a porcos significa que aquele homem mau que não quer ouvir, nós já falamos, nós já tentamos chamar a atenção, nós já tentamos fazer o bem e a pessoa sempre nos pisa e sempre nos tenta fazer mal. Então chega um ponto que nós devemos parar e não dar mais pérolas a porcos. Ou então, por exemplo, estou aqui a partilhar aquilo que vem dentro de mim, que eu aprendi, e a pessoa goza e vem dizer mal e apontar e faz críticas e ofende e insulta. Então, não se deve insistir com essas pessoas. Isso chama-se dar pérolas a porcos. Não quer dizer que estejamos a chamar porco à pessoa, mas é uma expressão que quer dizer isso. E vai-nos acontecer muitas vezes. Nós queremos fazer o bem e repetimos. Às vezes temos que parar de dar pérolas a porcos. Agora queria ler-vos aqui uma parte para enfatizarmos do capítulo 7, que já ouviram, mas é importante demais para eu deixar passar. Começa no verso 7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Pois tudo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Este é um texto que Jesus vai repetindo de várias formas diferentes. Jesus sempre disse, pedi e dar-se-vos-á. E às vezes não é, eu agora vou pedir 1 milhão de euros na minha conta bancária. Não é este pedir. É o pedir de coisas que nós precisamos. É o pedir de coisas para aqueles que amamos. É o pedir de coisas até para aqueles que oramos, que são nossos inimigos, mas que nós pedimos para que haja ali uma mudança, para que a pessoa abra os olhos e mude. É um pedir do discípulo de Yeshua. O pedir do discípulo de Yeshua não é um pedir desse tipo de eu agora vou pedir 1 milhão de euros no banco e se não aparecer é porque Deus é mentiroso. Não é isso. Mais à frente há uma passagem onde, penso que é a 1 de João, onde está escrito que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como diz aqui neste texto, é o nosso bem. Quando um filho nosso precisa de algo e pede ao pai, o pai gosta de lhe dar as coisas, só não lhe dá se for para o mal dele. E Deus é assim connosco, Deus é o nosso pai. Deus vai nos dar o que é melhor. Agora, posso dizer que há segredos para sabermos como orar. Jesus já nos ensinou para irmos para o nosso quarto e orarmos em secreto. É um grande segredo. O nosso tempo com Ele, que mais ninguém vê. É o primeiro segredo. Aqui o outro é pedir segundo a vontade dEle. E depois nós veremos mais para a frente. E nos outros evangelhos, Jesus ensina também que é preciso pedir com perseverança. Ou seja, permanecer em fé até chegarmos, até aquilo que nós pedimos vir a nós. Porque existe um mundo espiritual e as coisas para passarem do mundo espiritual, quando nós pedimos, até se materializarem no natural, é preciso um tempo. Claro que Jesus tinha uma fé muito grande e quando ele orava ao Pai, materializava-se imediatamente. E pode acontecer connosco também. Nós pedimos e acontecer muito rapidamente. Ou às vezes pode não ser tão rapidamente. E o caminho da fé é saber esperar e querer até receber. Ou seja, acreditar que já recebemos mesmo antes de vermos. Este pedir e recebereis é dos segredos mais fantásticos que existem e que nos faz ficar neste relacionamento com Deus, este relacionamento paternal. Nós como filhos, Ele como Pai, e nós a cada dia vivemos dependentes dEle, como os passarinhos, mas sabemos que Ele cuida de nós porque Ele é um Pai bom. Outra fase importante que Jesus diz aqui neste capítulo é que nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam. E todos nós queremos que nos façam bem.
E todos nós, quando erramos, queremos ser perdoados. Eu já errei muito. Se calhar aquelas pessoas que acham que nunca erraram. Mas nós somos tão bons em julgar os outros e ver o mal nos outros e somos péssimos em ver o nosso erro e as nossas fraquezas e o mal que nós fazemos. E achamos sempre que são os nossos amigos que não nos valorizam, que não nos dão atenção. E nós não percebemos quando somos nós. E nós não conseguimos dimensionar a nossa fraqueza, o nosso erro. Eu já errei muito. E estou grata a Deus e às pessoas que me rodeiam pelo perdão que elas também souberam ter comigo. Devemos fazer aos outros o que queremos que nos seja feito, mas também tendo em conta que às vezes os outros não valorizam as mesmas coisas que nós e se calhar aquilo que eu quero e o que eu gosto não é o que o outro gosta. Então tendo isso em conta. E a seguir Jesus fala, talvez de uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Jesus fala na porta estreita, no caminho apertado. Nestes tempos que correm, não há mensagem mais importante. A porta estreita é figura do próprio Cristo, do próprio Yeshua. O caminho apertado é figura de nós sermos discípulos dele, neste mundo que é mau. E tanta coisa nos rodeia, nos faz seguir esta estrada larga, esta porta, grande porta. É tão fácil. É tão fácil dizer que eu quero ser como eu quero fazer como eu quero ler as coisas que eu quero ler e saber e ser dona de mim própria e eu não quero isso do perdão, eu não quero isso de ter que obedecer a Jesus, de achar que Jesus é o Criador e Ele é Senhor sobre a minha vida, não quero isso. Eu quero ser independente e seguir e ser dono de mim mesmo. E ter os amigos que eu quero ter e só eu e fazer o que eu quero. E essa é a estrada larga. A estrada larga é a estrada da religião também. A religião que agrada aos homens, agrada ao nosso status na sociedade. Fica bem eu ter a religião no contexto onde eu vivo, porque agrada àqueles que me rodeiam. Fica bem eu vestir, eu ser igual aos outros. Fica bem eu ter uma aparência que me dá uma certa imagem, que faz os outros gostarem de mim. E Jesus mostra-nos aqui um outro caminho, o caminho estreito. Provavelmente, mais uns anos, e até será proibido eu falar as coisas que estou a falar. Quando houver uma religião única, por exemplo, a religião oficial permitida, já poderei não poder falar estas coisas. Poderei, se calhar, ficar com inimigos e pessoas que não gostam de mim porque eu falo estas coisas. Porque agora a nova espiritualidade nova ordem mundial é que é uma coisa, nós é que somos a luz, que somos uma luz que nos substituímos a qualquer Deus. Toda a religião é má, então falar de Deus é uma coisa que aprisiona e toda esta nova religião da nova ordem é uma religião que exalta o homem. E quando o homem é exaltado, esse é o caminho daquele que chamaram Lúcifer, a exaltação do eu. E Jesus chama-nos para um caminho estreito. Caminho estreito, ele diz no capítulo 11, leremos mais para a frente, é tomar um jugo que é suave e segui-lo e trocar este peso, este fardo do mundo, que são trevas, onde nós caminhamos aqui numa falsa vida, como a Matrix, quando o Neo ainda estava dentro, a dormir na Matrix, a viver um sonho e acordar para a realidade que isto não é uma coisa cor-de-rosa. Vivemos numa guerra espiritual terrível, mas sabermos que estamos a lutar do lado do bem. Jesus avisa-nos também dos falsos profetas e é muito difícil descobrir quem é falso profeta. Jesus dá-nos uma pista, é pelo fruto. Quando nós vemos uma árvore e ela não tem fruto, nós não sabemos, às vezes podemos até ter dúvida de que árvore é esta, só se a conhecemos muito bem pela folha. É preciso esperar. Só conhecemos uma pessoa se esperarmos e observarmos e vemos o fruto que essa pessoa dá. E é pelo fruto que nós sabemos.
E no limite o fruto é sempre o amor refletido na pessoa. Não há pessoas perfeitas, só Deus é amor pleno, mas há um fruto. E eu já fui enganada muitas vezes por pessoas que criaram uma aparência de retidão, e com o passar dos anos eu percebi que aquilo era uma capa. Há muita gente que veste uma pele de cordeiro e é um lobo. E nós é com o tempo que conhecemos e percebemos. Como eu disse, não há pessoas perfeitas. Deus chama-nos a ser como Ele, esse é o caminho da perfeição, o amor é o caminho da perfeição, mas Ele alerta-nos para os falsos profetas, aqueles que falam de religião, mas não é a verdade, não é o Jesus verdadeiro. Até podem pregar outros Jesus, mas não é este verdadeiro que Ele próprio revelou, que as Escrituras revelam, que o Espírito da verdade revela. Então, atenção aos falsos profetas. E o que é falso é contra estes princípios. O que é falso chama-nos a viver como nós queremos, a alimentar o ego, as coisas deste mundo, chama-nos para o enaltecer a nossa própria ambição. Esse é o falso profeta. E o capítulo conclui-se por duas casas que são construídas, uma na rocha, outra na areia. Estas duas casas diferem em que uma é alicerçada nas palavras que Jesus ensinou e a outra é construída sobre coisas vãs. E ele diz que construir a casa na rocha é praticar aquilo que ele ensina. Eu hoje estou aqui a falar e tenho estado a falar, a ler-vos textos, a ensinar de forma simples, espero eu, mas existirão dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vão praticar aquilo que eu estou a dizer, aquilo que Jesus ensina, e aqueles que não praticam. Sempre fiz um esforço desde a minha juventude, quando ouvi pela primeira vez, de praticar aquilo que eu ouço. E é o praticar que faz a diferença. Podemos estar aqui, podiam estar 100 pessoas a ouvir a mesma coisa e só uma delas praticar. Essa pessoa é que vai ver diferença na sua vida. É o praticar que faz a diferença. E eu posso praticar só uma coisinha, mas essa coisa vai funcionar. Ou alguém pode ler a Bíblia toda e não pratica nada e não serve para nada. Se eu estiver a ouvir sobre o perdão, sobre o amor e eu não praticar isso, não serve para nada. O ser discípulo de Jesus é praticar. É um caminho percorre-se. Se eu ficar parada, sentada no caminho, eu não estou a andar esse caminho. É a prática que me faz dar fruto. Eu posso entrar pela porta, eu sentar-me e não andar nunca mais. Então eu nunca vou chegar ao destino. Se eu praticar, aos poucos, eu vou praticando hoje uma coisa, amanhã eu vou praticando outra, eu vou ouvindo, eu vou alimentando, vou comendo pelo caminho e eu vou chegar lá. Eu não desisto. Posso cair, levanto-me, volto outra vez. Posso escorregar e cair e até posso cair um pouquinho para trás, mas vou levantar-me, vou continuar e vou praticar. E isso é que faz a diferença. Quando vier a grande tribulação, quando vier o dia mau, eu vou ficar firme. Esta é a diferença. E assim termina o Sermão do Monte e cá estamos para continuar este caminho. Estejam atentos aos outros dias, meditem, tirem um tempo para meditar. Eu sei que há aqueles que nunca tiveram um tempo de oração. Usem estes vídeos, estas coisas que eu estou a partilhar neste canal para tirarem esse tempinho de meditar e pedir ao Espírito Santo: o que é que tens para mim? O que é que tu queres fazer comigo? O que é que tu podes fazer na minha vida para corrigir os meus erros, para me ajudar com os meus problemas? Porque Deus é o teu Pai, o teu de cada um que está a ouvir. Ele quer entrar na tua vida. Eu não posso. Eu sou só um ser humano com fraquezas, com falhas, tenho as minhas limitações, mas o Espírito que está aí, onde cada um está, ele pode entrar em cada área da vossa vida e mudar a vossa vida. Um abraço.